Chevrolet Tracker Premier ou Jeep Renegade na versão Longitude, qual é o melhor dos dois? Bom pessoal, além de serem concorrentes diretos, quando a gente vê o preço final de venda desses carros, são muito próximos e curiosamente nunca tínhamos confrontado esses dois modelos aqui. Por que nós escolhemos essas versões e de repente não a versão topo de linha do Renegade, uma vez que a Tracker é topo de linha? Proximidade de preço, a entrega dos dois é parecida. Então agora nós vamos ver aqui qual dos dois tem o melhor conjunto para você colocar na sua garagem. E vamos falar de cara da iluminação, porque os dois carros têm conjunto moderno totalmente iluminado em LED. Jeep Renegade, vocês estão vendo aí o farol baixo em LED, o farol auxiliar em LED também. Aí você tem o farol alto e a luz de pisca em LED. Quando a gente vem no Chevrolet Tracker, é parecido, mas não é igual. Aqui vocês já estão vendo aí, por exemplo, o farol baixo em LED, tem também o farol alto em LED. Mas olha só, a luz de pisca fica na parte de baixo do carro. E tem mais outro detalhe, um farol em 45 graus, que quando você vira o volante ou dá a luz de pisca, ele acende esse farol, mas não é um farol auxiliar. Então vocês estão vendo que nós temos aqui funções diferentes entre os carros. Motorização, receitas bem diferentes. Apesar de os dois serem turboflex, o carro da Jeep tem um motor 4 cilindros, já o carro da Chevrolet é um motor 3 cilindros. Quando a gente fala de injeção, o carro da Jeep é injeção direta de combustível, já o carro da Chevrolet, injeção indireta de combustível. E a atuação dos comandos? Comandos variáveis, porém no carro da Jeep, somente o comando de admissão com o sistema Multi-Air 3, que controla não só o quanto que a válvula abre, mas também o tempo de abertura, então ela tem aí um controle diferente. Já no carro da Chevrolet, duplo comando variável, né? Tanto de admissão como exaustão no sistema convencional. E tem mais um outro detalhe importante, cilindrada, porque o carro da Jeep é 1,3 litro, enquanto que o carro da Chevrolet é 1,2 litro. O que realmente interessa são os números que cada um desses motores entregam. Vamos começar pelo carro da Jeep. Potência máxima aqui, variando de 180 cavalos na gasolina a 185 cavalos no etanol. O torque máximo faz menção ao nome, né? Motor T270, 270 Nm, que é 27,5 kgfm. E o torque máximo desse motor é obtido em 1.750 rotações por minuto. E no carro da Chevrolet, olha só, é um motor menos potente. Potência varia de 132 cavalos a 133 cavalos no etanol. O torque máximo também varia, vai de 19,4 kgfm na gasolina a 21,4 no etanol. E o torque máximo é obtido numa rotação um pouquinho mais alta, 2.000 rotações por minuto. Então aqui quando a gente olha para esses números, dá para imaginar que a vantagem é do carro da Jeep. Sabe aqueles números mágicos que dizem muita coisa pra gente, que é aquela relação de peso, torque, peso, potência? E aqui, quanto menor o número, melhor. No carro da Jeep, peso, potência, são 7,8 kg para cada cavalo. Já no carro da Chevrolet, 9,56 kg para cada cavalo. E o peso torque, carro da Jeep, 53,7 kg para cada quilograma-força-metro. E no carro da Chevrolet, 59,4 kg para cada quilograma-força-metro. Por aí, a gente já pode praticamente afirmar que o desempenho no 0 a 100 do carro da Jeep vai ser melhor. Essas motorizações aqui são utilizadas em outros modelos das respectivas marcas. Começando aqui pelo Jeep, olha, tem no Renegade, tem no Compass e tem no Commander. Outros modelos da Stellantis que usam. Você tem no Pulse, tem no Fastback e olha só, Fiat Toro também usa esse conjunto de powertrain. Quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, nós temos na Tracker e agora acabou de chegar essa motorização da nova Montana. E para os dois carros rodarem, vamos começar aqui falando de rodas e pneus. Por quê? Aqui no carro da Jeep, pneu 225 de largura, perfil 55, aro 18 polegadas. Já no carro da Chevrolet, pneu 215, perfil 55, aro 17 polegadas. Os dois carros têm roda diamantada em liga leve em 2 tons, mas a gente já vê uma vantagem no carro da Jeep. Tem mais freios, discos dianteiros, e aí começam as diferenças, porque o carro da Chevrolet é tambor traseiro, enquanto o carro da Jeep tem disco na traseira. E tem mais uma outra vantagem do carro da Jeep, porque suspensão no carro da Chevrolet é semi-independente, enquanto que no carro da Jeep é totalmente independente na traseira. Então nesse ponto também não tem discussão, o Jeep ganhou. Na hora da assistência da manobra em baixa velocidade, o carro da Chevrolet vai levar vantagem sobre o Jeep. Por quê? Ele não tem sensores nem nenhum recurso diferente aqui na frente. Já o carro da Chevrolet tem sensores dianteiros
E tá vendo esse sensor aqui na lateral? Porque esse carro tem aquele módulo do Parque Assist, que quando você vai colocar o carro na vaga, ele manobra o carro para você. Você só precisa acelerar e frear e mudar a marcha para frente e para trás. O resto ele faz sozinho. E na hora da aventura urbana, né? Subir, descer guia, lombada, valeta, buraco, como é que ficam os dois carros? Já de cara eu vou falar da altura mínima em relação ao solo. No carro da Chevrolet são 157 milímetros, enquanto que no carro da Jeep são 192 milímetros. Ele é um carro mais alto, mas tem mais coisa, né? Ângulo de entrada no carro da Jeep é 22 graus e no carro da Chevrolet 17. Ângulo de saída no carro da Jeep é 32, no carro da Chevrolet é 28. Não podemos esquecer algumas coisas importantes, porque o carro da Jeep tem versão com tração 4x4 e até mesmo uma versão mais aventureira para uso no fora de estrada. E tem mais, a plataforma do carro da Jeep já nasceu de veículos maiores. Então, Renegade, Compass, Commander, Toro são todos veículos numa mesma plataforma, enquanto que o carro da Chevrolet vem de um modelo compacto, que é o caso de Onix e Onix Plus. Então, nesse quesito de aventura urbana e forçar o carro um pouco mais em obstáculo, o da Jeep também vai melhor. Iluminação traseira, começando pelo carro da Chevrolet, isso que vocês estão vendo é a iluminação de lanterna em LED e luz de freio também em LED. Já a luz de pisca é incandescente e a luz de ré também é incandescente. Quando a gente vem aqui no carro da Jeep, pessoal, luz de lanterna em LED, luz de freio em LED, a luz de pisca aqui em LED e a luz de ré que fica ali na parte de baixo também em LED. Então nesse ponto o carro da Jeep ganha. Porta-malas, vamos começar aqui com o carro da Jeep. Olha só, pessoal, a Jeep fala em 320 litros. Só que essa medição da Jeep é litros líquidos, porque quando a gente passa isso para VDA, dá aproximadamente uns 285 litros. Entretanto, quando a gente vem aqui no carro da Chevrolet, o porta-malas é nitidamente maior. São 393 litros de capacidade. Então, para quem está precisando de espaço, não há dúvida nenhuma, a Chevrolet Tracker vai levar essa. Além do espaço, é importante ver os recursos do porta-malas. Aqui no carro da Jeep a gente tem o piso variável. Você pode colocar ele aqui nessa posição um pouco mais alta e você vai ter um espaço adicional aqui embaixo. Isso é importante porque se você tiver que usar o step e guardar o pneu original, você vai conseguir guardar com a tampa aqui na posição mais alta. Você também tem aqui, ó, ganchinhos, 1, 2 e 3 para você prender sacolinhas de supermercado. E esses compartimentos na lateral que são úteis para você guardar objetos que não podem ficar rolando ou mais sensíveis. Quando a gente vem no carro da Chevrolet, o piso também é variável. Aliás, ele varia mais aqui, né? Você tem aqui o espaço para poder guardar o pneu original, o step também é do tipo fino. E aqui do lado, a gente também consegue ver, ó, um ganchinho aqui e o outro ganchinho ali. Mas se a gente for olhar tudo, o carro da Jeep aqui leva uma pequena vantagem nos recursos de porta-malas. Espaço no banco traseiro. Os dois carros têm exatamente 2,57 no entre-eixos. E eu ajustei o banco do motorista de forma confortável para mim nos dois. Pois bem, no Jeep Renegade, do meu joelho encosto do banco, eu tenho aqui 4 dedos. E a movimentação de pés aqui, como a gente pode ver, a gente considera apenas como razoável. No Chevrolet Tracker o espaço é nitidamente maior. Do meu joelho encosto do banco, ó, 5 dedos. A movimentação de pés é bem mais ampla, porque você consegue colocar o pé embaixo do banco. E o encosto aqui no banco traseiro também é mais inclinado. O passageiro vai mais confortável. Além do espaço, quais são os recursos? Na porta, por exemplo, pouco espaço para guardar coisa. Ou coloca garrafinha ou outros objetos. As duas coisas juntas não dá. Tem também essas bolsas aqui atrás dos bancos para você colocar revistas ou até mesmo jornais. Você ainda encontra aqui alça de segurança no teto dos dois lados, com um ganchinho para você eventualmente pendurar alguma coisa. E tem mais essa porta USB aqui do tipo A para carregamento de dispositivos. Luz de leitura não tem, o que tem é essa lâmpada que acaba iluminando aqui a parte traseira. No Chevrolet Tracker, já de cara, o espaço na porta é nitidamente maior para guardar mais coisas. Não tem bolsa desse lado aqui, mas tem desse lado aqui do passageiro. Você também encontra alça de segurança aqui no teto, já não tem o ganchinho, mas tem a alça. Tem também a luz de iluminação, mas olha só, descansa-braço escamoteável com 2 porta-latas, que o Renegade não tem, e aqui são 2 portas USB do tipo A para carregamento. E um detalhe importante, ó, o teto panorâmico, que quem vai aqui atrás também desfruta da imagem que é série nesse carro. O Tracker é melhor aqui atrás.
Banco do motorista, começando pelos ajustes aqui no Renegade. O volante tem ajuste de altura e profundidade, banco também tem ajuste de altura e inclinação do banco, tudo manual. Também conta aqui, ó, ajuste de altura do cinto de segurança. Falando de acabamento, grande parte é plástico, mas essa porção que vocês estão vendo aqui parece um couro acolchoado. Espaço aqui na frente, tem para colocar uma garrafinha, não pode ser lata porque é inclinado, e um pequeno espaço adicional para guardar mais coisas. Aqui na porta, travamento das portas, vidros elétricos com simples toque, abertura e fechamento e controle dos espelhos. Aqui do lado, comando dos faróis, ajuste de altura do facho do farol e o controle de dimer do painel. No Chevrolet Tracker tem os mesmos ajustes do Renegade. Altura e profundidade do volante, altura do banco, controle de inclinação, tudo manual e também ajuste de altura do cinto de segurança. Quando a gente vem na porta, então a grande parte aqui da porta é plástico, só que aqui você tem um material que não é exatamente couro, mas é acolchoado, né? É suave ao toque. Simples toque, abertura e fechamento nos 4 vidros, controle dos espelhos. Só que aqui na porta você tem espaço para guardar mais coisas, né? Dá para colocar lata e garrafa aqui e tem espaço adicional. Aqui do lado vocês não estão vendo botões, por quê? Estão todos nessa haste aqui, controle do farol, inclusive com ajuste de altura elétrico do facho do farol. Duas observações importantes. Primeiro, questão de acabamento. Quando a gente olha no carro da Jeep, no carro da Chevrolet, lá no carro da Jeep você tem um acabamento um pouco melhor. Porém, quando você fala de posição ao dirigir, eu particularmente acho a posição do Chevrolet Tracker mais confortável do que a do Jeep Renegade. Porta-objetos. Aqui no Jeep Renegade eu vou começar pelo porta-luvas, que tem um bom espaço. Aqui no banco dianteiro tem mais esse outro porta-objetos complementar, inclusive aí está o manual dentro desse saquinho. Tem esse detalhe aqui, que é uma espécie de suporte, muito bom para quando o carro está numa via de terra, chacoalhando bastante, o passageiro pode segurar aqui. Descansa-braço, que também tem porta-objetos, 2 porta-latas com a parte de baixo emborrachada, este espaço aqui que é muito bom para colocar smartphone de lado, mais esse outro porta-objetos, e isso aqui que vocês estão vendo é um carregador de celular por indução. E para fechar, olha que legal esse compartimento aí para o passageiro da frente. Bem organizado aqui o Jeep Renegade. No Chevrolet Tracker, o porta-luvas é um pouco menor. Aqui entre os bancos tem o descansa-braço, também com porta-objetos. Esse é um pouquinho maior que o do Renegade. Você tem aqui 2 porta-latas. E por fim, tem este carregador de celular por indução. Mas como a gente está vendo, são menos porta-objetos do que no Jeep Renegade. Mais alguns equipamentos. No Jeep Renegade, a gente tem essa tomada aqui do tipo 12 volts e essas outras duas aqui, USB-A e USB-C para integração com a central multimídia. O ar-condicionado é digital e automático com dupla zona, então você tem uma temperatura para o motorista e outra temperatura para o passageiro. Ainda aqui nós temos o botão para desligar o sensor de estacionamento traseiro, modo esporte do câmbio e para desligar o sistema de permanência de faixa. Até mesmo poder desligar a tela da central multimídia está disponível aqui como recurso. No Chevrolet Tracker, a gente nota ali uma porta USB do tipo A para integração com a central e do lado aqui uma tomadinha 12 volts para você usar um adaptador. O ar-condicionado também é digital e automático, porém de simples zona. O que mais que a gente encontra aqui? Trancamento das portas, a luz de pisca quando o carro está parado na pista, programa de estabilidade, ligar e desligar o sensor de estacionamento, e aqui tem um botão a mais, né? Que é justamente do sistema de Park Assist, que você utiliza para colocar o carro em vagas automaticamente. Hora de dirigir aqui o Jeep Renegade. Chave, pessoal, olha aqui, do tipo canivete, não é uma chave presencial com partida aí pro botão, né? Já vamos falar daqui da central multimídia. Tem uma tela aí de tamanho relativamente padrão, mas tem uma coisa que eu gosto bastante. Mapa de GPS embarcado, isso faz toda a diferença quando você está num lugar com um sinal de rede celular ruim. Você tem um menu aqui, onde você consegue ver todas as aplicações disponíveis aqui na central multimídia. Um menu dedicado para configurações do veículo, inclusive os sistemas de assistência à condução do carro, tem um menu dedicado para você configurar a sensibilidade dele. O menu de integração aqui do smartphone, que pode ser sem fio ou com fio. Também tem aqui os controles do ar-condicionado, que podem ser feitos pelos botões físicos ou diretamente pela tela da central multimídia. E aqui você tem aqui as fontes de áudio. Então o que a gente pode dizer da central multimídia? Tem tudo aquilo que a gente precisa e de uma forma bastante simples de ser operado.
Outro ponto que é muito legal nesse carro, o painel à frente do motorista, que é uma tela totalmente digital, né? E você interage com ela com os botões aqui do lado esquerdo do volante. Então a gente tem, por exemplo, esse mostrador, você tem esse outro que é um indicador econômico, e você tem esse que é mais simplificado. Aí você tem funções adicionais. Aqui, informações do computador de bordo, A e B. Você também pode criar um novo percurso, ou até mesmo uma medição desde o abastecimento do carro. Você também tem aqui este marcador que é bem legal, que ele mostra aí força G, pressão de turbo, potência em tempo real, é bem interessante. Sistemas de assistência à condução, calibração dos pneus, né, média pressão, quanto falta para revisão. Você também tem aqui para ativar ou desativar o airbag do passageiro quando você está transportando crianças em cadeirinha, e mais algumas configurações adicionais da tela. Então, o que a gente pode dizer é que esse painel é extremamente completo. Eu diria mais, hein? É um dos mais completos de toda a categoria onde o Renegade está inserido. Hora da gente manobrar aqui o Renegade, pessoal. E olha só que legal. Quando você engata a ré, você tem aqui a câmera de ré, que inclusive tem a linha de guia dinâmica. Tem mais um detalhezinho, né? Modo zoom. Outra coisa importante, freio de estacionamento eletrônico, que acrescenta mais conforto. Uma coisa legal aqui é que você tem esse pontilhado na linha de guia, que pode ser bastante útil quando você tem, por exemplo, uma carretinha em engate traseiro. Fica muito mais fácil de você mirar, por assim dizer, o engate, né? Aliás, vamos até usar a árvore lá atrás, ó, como ficar fácil, tá vendo? Tendo aqui o pontinho tracejado, se consegue fazer aí a posição. E tem o sensor de estacionamento traseiro, que acaba ajudando nas manobras. Tachão e lambada. Vamos rememorar como é o Jeep Renegade. Começando pelo tachão, em matéria de isolamento acústico e conforto. O isolamento acústico aqui no Renegade não é excepcional, mas também não é muito ruim. Suspensão é bastante resistente. E vamos ver como a suspensão do Renegade vai se comportar em relação ao Chevrolet Tracker. Mas eu vou dizer aqui que o conforto não é ruim. A gente falou muito aí da altura em relação ao solo, ângulo de entrada, que é agora que a gente vai descobrir se o Renegade é efetivamente mais eficiente. Então, ó, vamos acertar aqui a velocidade em 30 por hora e vamos passar na lombada, ó lá. A primeira lombada foi fácil. Não bateu, não raspou, não indicou fragilidade, nada da suspensão. Vamos ver a segunda lombada aí, como é que o carro se comporta, ó. Vamos lá, 30 por hora, sem bater, sem raspar, foi com certa tranquilidade. Agora o piso desnivelado, novamente isolamento acústico, e a terceira lombada 30 por hora. Vamos ver aí como é que o carro se comporta. Olha aí, 30 por hora. Eu senti uma raspadinha de leve lá na frente, não tenho certeza, mas vamos conferir aqui na quarta lombada agora, na última. Vamos lá, 30 por hora. Aqui não bateu e não raspou. Então, no geral, o Renegade foi muito bem nessa prova. Manobra de fim de rua com o Renegade. Vamos até aqui o nosso ponto padrão. Volante com assistência elétrica, olha aí, uma volta e um quarto para virar tudo, né? Vamos até encostar o pneu na guia. Aqui ele virou um pouquinho mais que os 90 graus. Vou voltar aqui um pouquinho para não forçar o volante na hora que a gente desvira. Câmera de ré com a linha de guia dinâmica. Faz falta aí um sensor de estacionamento lá na frente, né, pessoal? E concluindo aqui a manobra, bom, aí a gente vê que ele usou bastante espaço, né? O carro saiu aqui para o lado esquerdo do centro para a esquerda. E também fez falta aí um sensor de estacionamento dianteiro. Não vamos esquecer, né, pessoal, esse carro tem um sistema start-stop. Então eu tô com o carro parado, ele tá ligado, mas olha só, o giro tá zerado ali, tem até um indicadorzinho verde no painel. Quando eu tiro o pé do freio, ele dá a partida automaticamente, e ele usa esse recurso para duas coisas: ajudar na economia de combustível e também reduzir emissões. A gente não pode esquecer que o start-stop obriga uma bateria do tipo EFB, que na hora de fazer a reposição ela acaba sendo mais cara. Hora de dirigir aqui o Chevrolet Tracker, ó. Já vou destacar, pessoal, que aqui sim tem chave presencial com partida feita pelo botão. Inclusive tem um lugarzinho aqui bastante prático para colocar a chave. Bom, falando de central multimídia nesse carro,
É uma central que a gente já conhece de outros carros da Chevrolet, mas tem um detalhe aqui, né, que ela não tem mapa de GPS embarcado. Ainda assim, o que a gente pode dizer a favor, né? É uma central conectada, então você tem internet embarcada. Quando você contrata o serviço, você consegue rotear para dispositivos aqui dentro do veículo. Também tem a possibilidade de você fazer o controle do ar-condicionado diretamente pela tela da central com funções touchscreen. Você tem integração Android Auto e Apple CarPlay com e sem fio. A gente também tem essa tela inicial que você consegue configurar algumas coisas e o menu de configurações, onde você consegue fazer a configuração de conectividade da central, aqui ativar as funções de Android Auto e Apple CarPlay e até mesmo funções adicionais, como por exemplo funções do telefone. E por fim, algumas configurações do carro você também faz aqui pela central. Aí nós temos, por exemplo, o sistema de alerta de colisão frontal com frenagem de emergência, que a configuração é feita pela central multimídia. É uma boa central, pelo fato de não ter um mapa de GPS embarcado, é uma deficiência em relação ao Jeep Renegade, mas aqui temos uma central conectada que tem internet embarcada dentro do veículo. Aí é uma questão muito de preferência pessoal de cada um. Hora da gente executar aqui a nossa manobra, pessoal. Quando a gente engata a ré, temos aí a câmera de ré, não tem a mesma resolução do Jeep Renegade, é um pouco mais baixa. Tem a linha de guia que é dinâmica, que você pode ligar e desligar, mas não tem o modo zoom. Mas ó, freio de estacionamento convencional aqui, não é eletrônico, né? Pois bem, com a linha de guia aqui dinâmica ligada, vamos executar aqui a nossa manobra. E a gente tem aqui, ó, câmera de ré. Vocês veem que não tem a mesma resolução que no Renegade, mas aqui a gente também tem o sensor de estacionamento que permite uma boa manobra. Falando aqui do painel da Tracker, pessoal, não é um painel totalmente digital como a gente tem, por exemplo, no Jeep Renegade, né? O que a gente tem aqui é esse mostrador ao centro, onde você encontra aqui, ó, computador de bordo, A e B. Você tem também aqui o indicador de autonomia e o consumo instantâneo, além da velocidade média. Apertou de novo o botão de menu, você tem mais algumas informações do veículo. Então a gente pode começar aqui, por exemplo, controle de intensidade do painel, tempo de vida útil do óleo, pressão dos pneus em tempo real, pressão individual de cada pneu, não é pelo programa de estabilidade. Distância do veículo à frente, que é o sistema de assistência à condução, né? Temperatura do líquido de arrefecimento e uma bússola. Apertou mais uma vez, você tem aqui o menu Eco, onde você consegue ver informações detalhadas, gráficos de consumo e o consumo instantâneo. É completo, mas efetivamente não é tão completo quanto aquele que a gente vê no Jeep Renegade. Vamos lá para o nosso teste de tachão e lombada. Primeiro, teste de tachão para a gente ver a diferença em relação ao Jeep Renegade. Vamos lá, alinhando o carro. Bom, duas coisas que eu já posso dizer. Faz mais barulho aqui dentro e a suspensão é nitidamente menos confortável, talvez até pelo tamanho de roda e pneu, e também a suspensão traseira que é semi-independente nesse carro, né? No Jeep Renegade é uma suspensão totalmente independente, isso faz diferença. Vamos lá agora para o nosso teste aqui de lombada, vamos ver aí como é que o carro se comporta. A velocidade 30 por hora aí. Na primeira lombada, passou sem bater e sem raspar, então foi bem. Vamos ver a segunda lombada, mesma velocidade aqui de 30 por hora, vamos lá, 30 por hora e também passou sem bater e raspar, só que aqui eu senti aquele famoso fim de curso de suspensão na compressão, né? Você sente um toco mais forte, né? Vamos lá agora aqui no piso desnivelado. Aqui dentro a gente tem mais barulho. Terceira lombada. Passou também sem bater e nem raspar, ainda que você tenha essa sensação de curso de suspensão, mas o carro não é tão confortável quanto o Jeep Renegade. Passa mais vibração aqui para dentro. E agora, bom, em matéria de superar lombada e valeta, o carro foi bem, mas falha no isolamento acústico e no conforto. Manobra de fim de rua com o Chevrolet Tracker, vamos lá. Até o ponto de referência onde a gente sempre para. Vamos virar todo o volante, né? E vamos lá. Até encostar o pneu na guia.
Ó, aqui já tem um sensor de estacionamento lá na frente, né? Vamos voltar aqui um pouquinho para poder desvirar o volante com segurança. Direção com assistência elétrica, câmera de ré com a linha de guia dinâmica. E aqui, olha pessoal, ainda que o Chevrolet Tracker esteja um pouquinho deslocado para a esquerda, nessa manobra efetivamente o Tracker usou um pouco menos de espaço. Moral da história, para manobrar o Tracker é melhor, né? Sensor dianteiro e traseiro e também usa um pouco menos de espaço. Diferencial aqui do Jeep Renegade é o carregador de celular por indução com ventilação ou resfriamento. Quando o ar-condicionado está ligado, ele joga um jato de ar frio sobre o smartphone. Pois bem, olha, o smartphone aqui agora está com 45% de bateria e a temperatura dele é de 31,1 graus Celsius. Então, vou colocar o smartphone aqui. A gente sabe que está carregando por conta do LED azul. A hora que a gente terminar o teste, vamos ver a carga e a temperatura do aparelho. Usando aqui o limitador de velocidade que o carro tem, velocidade em função de rotação, olha só. 100 km por hora, até usando o pedal shift aqui, ó, a gente tem em sexta marcha aproximadamente 1.800 rotações por minuto. Vou programar aqui agora 120, que é a velocidade permitida aqui nessa rodovia. Vamos acelerar até 120. Você vê que ele reduz marcha para conseguir chegar rapidamente na velocidade, mas usando o pedal shift a gente tem ali um giro um pouquinho acima de 2.000 rotações por minuto, o que é um giro muito bom em sexta marcha. Vamos lá para a nossa retomada de velocidade, ar-condicionado ligado. Na subida, vamos reduzir aqui para 60 por hora e vamos pisar tudo, ó. 60, chegando no 60, pronto, agora vamos pisar. Você vê que a resposta aqui é rápida do câmbio, né? O motor também reage bem. Olha aí, 110 já, 120, é uma boa retomada nesse carro. Temos também aqui o sistema de aviso de saída de faixa com permanência. Botãozinho aqui no console para você ligar ou desligar o sistema. Agora ele está desligado, o LED está aceso. Eu vou apertar para ligar, aí nós temos aqui a tela dedicada. Quando o carro está verde, significa que ele está conseguindo fazer a leitura da faixa. E toda vez que o carro fica laranja, é onde ele está fazendo atuação no volante. Então vamos lá, vou forçar o carro para fora da faixa. Aí, ó, tá vendo? Ele atua sobre o volante para trazer o carro para o centro da faixa. Lembrando que esse sistema você consegue configurar aqui pela central multimídia, colocando, por exemplo, aqui o quanto você quer de intensidade na atuação. E se você quer que ele avise de forma mais antecipada ou forma mais tardia. Também temos aqui o alerta de colisão frontal com frenagem de emergência. Configurável pela central multimídia o alerta. Aproveitar aqui na estrada, tem um pequeno caminhãozinho aí à nossa frente. Vamos acelerar de forma um pouquinho mais perigosa em relação ao caminhãozinho. Olha só, estou me aproximando aqui. Vamos ver o sistema funcionando. Aí, ele já alertou e já pré-condicionou os freios. Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma frenagem autônoma que funciona 100%. O objetivo desse sistema é alertar, evitar ou mitigar o acidente. Portanto, ele é um auxílio. Não dá para você ficar contando 100% com isso, mas na maioria das vezes ele é muito eficiente. Vamos conferir o resultado aqui do carregador nesse curto período de tempo? Pois bem, olha só, a gente tem aqui agora 53% de bateria e a temperatura subiu muito pouco, 32,5 graus Celsius. Se não tivesse a refrigeração, certamente o smartphone estaria bem mais quente. Aqui no Chevrolet Tracker também temos algumas configurações para o sistema de alerta de colisão frontal. Na tela da central multimídia, você tem esse menu aqui em veículo, onde você consegue, por exemplo, desligar o sistema, ter só o alerta e a frenagem. E aqui no volante tem um outro botãozinho, que aí aparece no cluster à frente do motorista, aqui para você colocar como você quer o alerta, né? Você quer na distância maior, intermediária ou menor. Porém, esse carro aqui, pessoal, ele não tem um sistema de permanência de faixa, aquele que atua sobre o volante para trazer o carro para dentro da faixa. Aqui também temos o limitador de velocidade programado em 100 por hora. E olha, o giro é bastante parecido com o do outro carro, né? A gente tem ali talvez 1.800 rotações por minuto. Vou subir aqui agora para 120, que é o que essa rodovia permite. Vamos acelerar até o 120 e deixar o carro voltar aí para sexta marcha. Não tem pedal shift aqui, tá, pessoal? E olha só, rotação
também é muito parecida, um pouquinho acima de 2.000 giros. Nesse ponto, os dois são bem parecidos. E a retomada de velocidade, usando o mesmo critério, subida ar-condicionado ligado, 60 a 120 no mesmo ponto da rodovia. Então vamos chegar aqui no ponto que a gente sempre faz a medição, reduzir para 60, aqui, e agora é a hora de pisar tudo, vamos lá? Chegando a 80, 90, 100, 110, 120. Para mim, pareceu um pouco mais lento aqui no Chevrolet Tracker. E vamos aproveitar para testar aqui o alerta de colisão frontal do Chevrolet Tracker, que também tem sistema de frenagem de emergência. Caminhão aí à nossa frente, vamos acelerar de forma mais perigosa em relação ao caminhão. Vamos lá? Então, acelerando aqui o carro. Ó, como vocês perceberam, emitiu aqui o alerta sonoro e pré-condicionou os freios, sempre lembrando que é um assistente que ajuda o motorista, mas você não deve usar isso todos os momentos. Hora da gente falar aqui dos números. E um que é bastante importante, questão de consumo. Dessa vez a gente testou os dois carros abastecidos aí com gasolina, combustível mais vantajoso aí pelo Brasil. Mas primeiro o que diz o Inmetro. Olha só, Chevrolet Tracker com gasolina, na cidade 10,4 km por litro e na rodovia 13,2 km por litro. Quando a gente vem no Jeep Renegade, na cidade 11 km por litro, portanto um pouco mais econômico do que o Chevrolet Tracker, e na estrada 12,8 km por litro, portanto gastando um pouquinho mais. Mas a gente fez a nossa medição e dessa vez a gente, para ser bastante justo, fez uma medição mista, né? 70% de rodovia, 30% de área urbana, os dois carros andando juntos. Rodamos 32 km em distância, velocidade média de 62 km por hora. E olha o número, Renegade fez 14 km por litro e Chevrolet Tracker fez 14,7 km por litro, levando essa disputa ainda que uma pequena diferença. Também fizemos o levantamento aí das revisões obrigatórias, aquelas que você precisa fazer e trocar os itens para não perder a garantia de fábrica dos dois veículos. Só que aqui tem um detalhe importante, né? Porque essas revisões acontecem de um em um ano ou de uma certa quilometragem em certa quilometragem. No caso do Chevrolet Tracker, é de 10 em 10 mil quilômetros. Já do Jeep Renegade é de 12 em 12 mil quilômetros. A gente fez o levantamento até 60 mil quilômetros. E olha só, o Jeep Renegade, que fará 5 revisões e não 6, terá um total de 4.740 em 5 revisões. Lembrando que a quinta, que acontece aí aos 60 mil quilômetros, é a mais pesada de 1.375. Já o Chevrolet Tracker, que fará 6 revisões, vai ficar com o valor de R$ 4.400. Então, numericamente, o Chevrolet Tracker é um pouco mais barato, mas não podemos esquecer que o Jeep Renegade você faz uma revisão a menos. E aí depende muito da preferência do usuário, se ele quer pagar mais barato e mais vezes na concessionária ou um pouquinho mais caro e menos vezes. Seguro! Mais uma vez contamos aí com a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação dos dois carros, sempre considerando o mesmo perfil de cliente. Vamos começar aqui pelo Jeep Renegade. Seguro mais vantajoso ficou em R$ 6.200 e a franquia ficou em R$ 7.200 no caso de um sinistro. Já o Chevrolet Tracker ficou com um seguro mais vantajoso de R$ 4.200 e a franquia de R$ 6.400. Aqui não há dúvida, né? O Chevrolet Tracker foi mais vantajoso em matéria de seguro. Um ponto que eu não posso deixar passar é a questão da tecnologia e conectividade dos dois carros. Pois bem, a gente tem que separar em dois momentos. Por quê? Se a gente falar apenas de central multimídia, qual das duas que é melhor? Não tem muita dúvida, é a do Jeep Renegade. Afinal de contas, é uma central mais completa, com mais configurações do veículo e traz mapa de GPS embarcado, o que faz bastante diferença para quem está numa área onde o sinal de celular é um pouco mais complicado. E essa central também tem integração Android Auto e Apple CarPlay e o carregador de celular por indução desse carro, né, que tem aquele resfriamento e acaba fazendo diferença. Mas olha, falando ainda de conectividade, tem um detalhe importante, porque o Chevrolet Tracker, nessa versão aqui, tem o sistema OnStar, né, o aplicativo que você consegue controlar o carro à distância pelo smartphone. Já fizemos várias vezes matérias sobre isso
E esse carro também tem internet embarcada, que você consegue distribuir dentro do veículo ou usar o carro como hotspot em alguns lugares, porque o sinal do carro que usa o sistema da Claro, se você comparar com outro celular da Claro, é um sinal mais estável e mais forte do que o do celular. Então, em matéria de conectividade, nesse sentido de controlar o carro à distância, aí o Chevrolet Tracker acaba ganhando o Renegade, que não oferece o recurso. Relembrando alguns pontos onde o Jeep Renegade foi nitidamente melhor do que o Chevrolet Tracker, começando pela questão de desempenho do motor, né? É um motor que tem mais potência e mais torque, e isso deixa o carro muito mais gostoso para o motorista, dá mais prazer ao dirigir. Também na questão da aventura urbana, né? Altura em relação ao solo, para você transpor obstáculos e tudo mais. O carro também tem uma suspensão traseira totalmente independente, freio a disco nas 4 rodas, o que acaba fazendo diferença, um conjunto de iluminação em LED dianteiro e traseiro, que é mais moderno do que o do Chevrolet Tracker. Então a gente consegue ver esses elementos que não dá para discutir. Aqui o Renegade é efetivamente melhor, como também um melhor acabamento interno. Mas e o Chevrolet Tracker? Ele também tem algumas características interessantes, como por exemplo, maior espaço de porta-malas, acomoda melhor as pessoas no banco traseiro, oferece teto solar panorâmico, que o Jeep Renegade na versão que a gente colocou aqui não tem como opcional, tem também aqui o sistema de Park Assist e é um carro que quando você fala de uso familiar, onde você tem que contemplar várias pessoas, acaba oferecendo aí mais recursos. No começo do vídeo, eu falei que esses dois carros aqui tinham preços próximos. E olha só, quando a gente faz a pesquisa detalhada do preço do carro, e aí eu estou falando do estado de São Paulo, na prática, quando você chega na concessionária para comprar qualquer um deles, você vai pagar aproximadamente, nos dois, 150 mil reais. Tem uma pequena variaçãozinha, mas esse é o preço de mercado que você vai acabar encontrando no estado de São Paulo. Moral da história, eles têm praticamente o mesmo preço, por isso que a gente fez o comparativo dos dois carros. Mas como a gente mostrou aqui para vocês, não dá para decretar assim, nossa, aquele vencedor absoluto, porque vocês viram que várias vezes aqui ao longo do comparativo os carros se alternaram. Mas de forma resumida, o que eu diria é o seguinte, para quem vai usar o carro mais para família, numa condição urbana, é o Chevrolet Tracker a melhor opção. Já quem fará um uso mais pessoal, menos familiar, não tem necessidade de tanto espaço, gosta de um carro de maior tocada, também quer um carro com melhor capacidade na hora de andar numa estrada de terra ou coisas desse tipo, aí o Jeep Renegade será uma melhor opção. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse comparativo, sempre lembrando que esse foi um pouquinho mais resumido, porque nós já testamos esses dois carros várias vezes. Então, se tem alguma dúvida ainda a respeito de algum modelo, dá uma procurada no nosso canal que você vai encontrar vídeos independentes deles, justamente para poder formar a sua opinião. Aguardo o seu like, que é importante para a gente, e se você não se inscreveu, faça isso. Afinal de contas, esses comparativos detalhados, vocês já sabem. Só comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.